Gente, só vocês mesmos. Nunca imaginei que eu ia virar youtuber. Vocês estão me colocando para ser youtuber, viu? Então, nossa aulinha de hoje é da semana da semana que estamos, né? Que vocês faltaram, então eu decidi gravar em vídeo, né? Para que vocês não pudessem perder muita coisa, né? E ter o materialzinho para estudar final de semana. Então, vamos lá. Nosso ativo imobilizado. Primeira coisa que eu preciso saber quando eu pensar em ativo imobilizado. Eu tenho que lembrar lá da nossa estrutura do balanço, né? Balanço patrimonial, onde eu tenho o ativo e o passivo e o PL, né? E lembrar que no ativo eu tenho o ativo não circulante, e esse grupo ativo não circulante, ele é composto pelo realizável a longo prazo, né? Por investimentos, por imobilizado e por intangível, certo? Então, imobilizado é um grupo, né? E quais são as principais coisas que eu lanço aqui nesse imobilizado? São os edifícios, máquinas e equipamentos, móveis e utensílios, instalações, veículos, computadores e periféricos, tá? Então, sabendo disso, eu já consigo aqui, ó, visualizar melhor o que me diz, porque para o ativo imobilizado, eu tenho a Lei 6.404 de 76, o artigo 179. Dá uma focada nesse vídeo melhor aqui. E o CPC 27, certo? Então, a lei me fala assim, o artigo 179 da lei me fala assim, o ativo imobilizado. No ativo imobilizado, né? O que eu devo contabilizar? Os direitos que tenham por objeto os bens corpóreos, destinado à manutenção das atividades da companhia ou da empresa, ou exercício com essa finalidade, ou seja, tudo aquilo que está destinado à manutenção das atividades, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens. Então, isso aqui, esse finalzinho, está falando de arrendamento, que vamos ver em outra aula, né? E o CPC 27 fala, é mantido para uso na produção ou fornecimento de mercadoria ou serviço, para aluguel a outro ou para fins administrativos, e se espera utilizar por mais de um período. O que significa esse para aluguel a outro? É que o bem ele não tem finalidade de aluguel, mas ele pode estar ali alugado para um funcionário, para um sócio da empresa, para alguma coisa assim. Então, aí a gente cria o nosso primeiro esqueminha para vocês levar na mente para a prova, né? Ativo imobilizado, já me coloco na mente que é um bem tangível. Ligo a bens corpóreos, né? Porque sempre que eu ver esses bens corpóreos, eu já vou, é um ativo imobilizado. Porque a gente tem, por exemplo, o investimento, que ele fala que é um capital para valorização no futuro. Então, eu tenho que ligar na minha mente esses ditadozinhos para que eu consiga, na prova, em questões que for de teoria, eu saber definir bem o que é ativo imobilizado. Então, para produzir ou fornecer produtos ou serviços, para fins administrativos, por exemplo, o computador, a impressora vai estar ali para fins administrativos, o aluguel próprio, como eu expliquei, o bem não tem finalidade de aluguel, mas está parado, pode ser alugado, tá? E que o espera se utilizar por mais de um período, ou seja, ninguém compra uma máquina ou um equipamento para que não seja utilizado com valor significante, para que não seja utilizado pelo menos por um período no exercício, certo? O outro esqueminha para vocês levar para a prova é o seguinte, do dia que eu comprei, tá? O que eu utilizei, comprei um valor de nota, né? Os impostos não recuperáveis, pode ser impostos de importação também, tá? Fretes e seguros pagos por mim, montagem, teste, honorários de profissionais para que esse equipamento possa ficar pronto para uso. Ele vai entrar aqui em custo de aquisição até o momento que ele ficar pronto para uso. A hora que ele ficar pronto para uso, falou, opa, tá pronto para uso, aí esse momento é onde eu começo a minha depreciação. Então, é muita pegadinha da prova, falar assim, comprou o bem em tal data, mas ficou pronto para uso, ou foi instalado, ou teve sua montagem em tal data. É a partir dessa data que ele ficou pronto para uso que eu começo a contar a minha depreciação. Pegadinha de prova, tá? Então, eu tenho o que inclui no meu custo de aquisição e o que não inclui. Por exemplo, descontos e abatimentos,
Reinstalação, a máquina já está instalada, vou instalar ela em outro lugar, não inclui. Frete seguro, se for por conta do vendedor, também não vai incluir. Propaganda não inclui. Remover uma máquina antiga para colocar a nova no lugar não inclui. Treinamentos, tributos recuperáveis, porque se eu vou recuperar, ele é um direito. Então, você fala assim, comprei o equipamento por valor X, mas tem tanto de tributo recuperável. Então, aí eu já sei que esse tributo recuperável não vai entrar. Transferência, vou mudar a máquina de lugar, né? E custos administrativos não entra. Como que eu contabilizo um ativo imobilizado? O custo de aquisição, que são todos esses custos que eu falei para vocês que entra, menos a depreciação, menos o ajuste por perda, que também vai ser fator de outra aula, mas para vocês terem uma noção é assim, por exemplo, o bem, eu comprei o bem por 100 mil reais, certo? Mas se eu fosse vender esse bem hoje, eu só encontraria no mercado 90 mil reais. Então, eu não posso deixar minha demonstração no valor de 100 mil. Eu tenho que deixar minha demonstração, esse bem valendo 90 mil, porque ele tem que ser o valor exato. Porque se a empresa vir ter uma recuperação, uma falência, alguma coisa, eu preciso saber quanto que a empresa realmente tem em dinheiro, né, em recurso no seu balanço. Então, eu reconheceria aqui uma perda de 10 mil. Então, essa perda também teria que entrar aqui subtraindo o custo de aquisição. E aí eu chego no meu valor contábil. O que é o valor contábil? É o valor que está lá na demonstração, o valor do bem, que está lá na demonstração, certo? E aí, agora a gente já mentaliza. Eu tenho depreciação, tenho amortização e tenho exaustão. Todas essas coisas têm o mesmo conceito, ou seja, eu tenho um valor X e vou decair esse valor para que fique um valor mais real possível. Mas quando que eu utilizo de exaustão? Quando é minerais e florestas, ou seja, eu tenho uma área aqui, vou extrair ouro dessa área. No ano de 2020, eu contabilizei essa área por 400 milhões. O ano de 2020 eu extraí minério dessa área o ano inteiro. Dia 31/12/2020 eu vou poder estar com essa área custando 400 milhões? Não vou, porque se eu tirei o minério, essa área vai degradar. Mesma coisa, o mesmo exemplo dado em sala de aula, vamos pensar na Floresteca, né? Tem uma área cheia de teca. Em 2020 ela extraiu teca o ano inteiro. Em 2021 ela extraiu teca o ano inteiro. Em 2022, essa área pode ter o mesmo valor que ela tinha lá no início de janeiro de 2020? Não pode, porque se extraiu as tecas de lá, ficou só o solo, né? E aí precisamos lembrar que terreno não deprecia. Mas se eu contabilizo essa área aqui, eu vou contabilizar com os bens, né? Com os ativos biológicos que tem ali, né? Então, se eu tirei aqueles bens ali, os minérios ou a floresta, a área não vai ter o mesmo valor. Preciso, então, fazer a exaustão, diminuir esse valor para o valor real atual. Outro exemplo de amortização, para vocês entenderem, a amortização é em direito. Vamos pôr ali, por exemplo, que foi o exemplo dado na aula também, a balsa ali do Maranhão, né? Que transfere o povo do Tocantins para o Maranhão. Digamos que eu tenho uma empresa de balsa e eu ganhei o direito de fazer aquele percurso ali. Durante 10 anos, eu comprei por, sei lá, 1 milhão também. Passou um ano, agora eu só tenho 9 anos de direito, então eu não posso contabilizar 1 milhão. Eu tenho que contabilizar esse direito referente somente a 9 anos. Depois 8, depois 7, até que eu zero o ano e eu zero o meu valor do meu direito. Então, isso é uma amortização. Depreciação a gente tem pelo método linear, também conhecido como cota constante, tem pela soma de dígitos, conhecido como cota decrescente, e a gente tem o método pela unidade produzida, que vamos ver mais à frente. Preciso lembrar que eu vou periodicamente efetuar análise sobre a recuperação do valor do ativo imobilizado, que é esse ajuste que eu falei aqui em cima para vocês, ó. Vou estar anualmente conferindo os meus ativos e sabendo se o valor que está lá contábil condiz com o valor que está no mercado. E outro detalhe, se meu valor contábil, tá vendo aqui, ó, meu valor contábil é maior que o valor do mercado, eu fiz uma redução. Agora, se meu valor contábil for menor que o valor do mercado, eu não posso fazer uma adição, tá?
É pegadinha também da prova. Se o meu bem estiver lá na minha demonstração custando mais do que o valor de mercado, eu reconheço uma perda. Devo considerar o valor de mercado. Agora, se meu bem está valendo menos que o valor do mercado, eu não posso aumentar o valor do meu bem para o valor de mercado, não, tá? Questão de prova, isso aí de pegadinha séria. Então, aqui, ó, anualmente eu vou fazer essa revisão. Juntamente com essa revisão, eu vou verificar, tá? O meu valor residual de cada bem, que lá na frente eu vou explicar para vocês o que é valor residual, mas é o valor que eu pretendo conseguir com a venda do meu imobilizado no final, após a sua depreciação. E a vida útil também, que essa vida útil a gente tem até uma tabelinha do próprio fisco, falando os principais itens, qual que é o valor, quanto que é a vida útil, né? Eu vou verificar isso aqui também anualmente, tá? Então, digamos que no final de 2021, né, 31/12/2021, eu verifiquei e percebi uma mudança, percebi que eu devo mudar isso aqui, devo padronizar de outra forma. Eu vou corrigir para o ano de 2022, tá? Aí, por que só isso? Porque na prova, pegadinha de prova também, se eu devo corrigir para trás. Eu não devo corrigir para trás, porque como eu verifico ao final de cada exercício e faço já o para frente certo, eu não preciso corrigir para trás, tá? Pegadinha de prova. Então, vamos lá. Para a gente dar andamento aqui, a gente precisa conhecer alguns termos que envolvem a depreciação. Custo de aquisição é o valor da compra do bem e todos aqueles itens inclusos lá que pode considerar-se como custo de aquisição, tá? Valor residual é o bem que eu espero receber pela venda do meu ativo imobilizado no final da sua depreciação. Vida útil é quanto tempo mais ou menos eu espero utilizar aquele equipamento, né? Geralmente os exercícios dão o valor da vida útil. Valor contábil é o meu custo de aquisição. Depois que eu tiro a minha depreciação, depois que eu tiro o ajuste por perda, eu chego no meu valor contábil. Então, ou seja, é o valor que está lá no balanço. É o valor que o bem vale atualmente no balanço. Bem tranquilo entender o valor contábil. Valor depreciável. Como que eu chego no valor depreciável? Meu custo de aquisição menos o valor residual é o valor depreciável. E é nele que eu inicio meus cálculos de depreciação, tá? No valor depreciável. E o valor da depreciação? Quando eu pego o valor depreciável, aplico um método sistemático de depreciação, eu chego no meu valor depreciável. Muito conteúdo, né, galera? Mais interessante, tá? Depois a gente coloca tudo em prática. Então, eu preciso entender que eu tenho dois tipos de gastos com os meus ativos imobilizados. Eu tenho a parada programada e eu tenho a manutenção periódica. A parada programada é geralmente um gasto grande. Eu posso, talvez, estar considerando ele até como um ativo imobilizado separadamente do que a manutenção em si no meu ativo imobilizado. Então, eu considero essa parada programada como um gasto capital, chamo assim, né? E vamos dar um exemplo aqui, um carro que troca o motor. Se eu quiser, até a lei me permite, o CPC 27 me permite, eu considerar esse motor como um ativo por ele só, porque o motor do carro, ele, sei lá, ele vale aí, vamos pôr assim, uns 70% do valor do veículo. Então, eu consigo fazer essa mudança, tá? Pelo valor do motor. Eu posso considerar ele até como um ativo. E eu considero ele também, caso eu não considere ele como ativo, eu considero ele como um gasto de capital. Passivo até mesmo de depreciação. Já a manutenção periódica é aquele gasto do período considerado na DRE como uma despesa e um óleo, por exemplo, uma troca de óleo de um veículo. Por quê? Porque a troca de óleo é um valor irrelevante, valor de todo um veículo. Então, eu considero ele como uma despesa de DRE. E aí, já falando em DRE, ligando ativo imobilizado a DRE, vamos pensar que eu tenho encargos com depreciação e depreciação acumulada. Encargos com depreciação é DRE, depreciação acumulada é conta retificadora do ativo imobilizado. Como assim, Camila? Vamos lá. Eu tenho um veículo que custa 100 mil, certo? O fisco me fala que o veículo deprecia 20% ao ano. Então, vamos pôr aqui que a gente está contabilizando esse veículo lá no dia 31/12/2020. Eu peguei esse veículo e fiz os 20% de 100, achei 20 mil, certo? O valor da minha depreciação acumulada em 2020 foi de 20 mil. Como que eu faço esse lançamento nessa conta retificadora de ativo? A gente sabe que conta do ativo aumenta a débito, certo? E a conta retificadora do ativo, ela aumenta ao
inverso. Então, o que eu preciso fazer? Onde é que eu posso lançar a minha depreciação acumulada? Eu posso lançar ela em crédito na conta de depreciação acumulada com o veículo, mas eu não posso, na contabilidade, fazer só um lançamento. Eu devo o método das partidas dobradas, em que para todo débito existe um crédito de igual valor. Então, se eu lancei um crédito aqui de 20 mil, eu preciso lançar o quê? Um débito de 20 mil. E aí eu vou lá e crio a conta encargos com depreciação, que é uma conta de DRE, e lanço a débito 20 mil. Olha, partida dobrada crédito e débito. Conta de despesa aumenta a débito. Conta retificadora de ativo vai aumentar a crédito. Ó, a partida dobrada aqui certinha, certo? 20 mil reais em encargos com depreciação referente ao quê? Ao ano de 2020. Porém, contas de DRE, eu tenho que saber que eu zero ela todo ano, tá? As contas de DRE, o DRE ele é referente ao resultado do exercício de um ano. Diferente do balanço patrimonial, que é o patrimônio que eu tenho da minha empresa. Então, eu vou lá e tenho a conta do dia 31/12 de todo ano, eu faço a apuração do resultado, que é onde eu consigo zerar as minhas contas de DRE. E como eu faço isso? Eu pego 20 mil, né? 20 mil do meu encargo com depreciação, não fiz um débito, então eu vou fazer um crédito, ó, uma partida dobrada, vou fazer um crédito, zerei a conta, né? Tinha débito, lancei o mesmo valor a crédito, zerei a conta. E faço um débito dessa conta de despesa na minha apuração de resultado. Então, observe aqui, ó, que tudo que for despesa nessa conta de apuração de resultado vai entrar a débito e tudo que for receita nessa conta de resultado vai entrar a crédito, certo? Então, no final da apuração do resultado, eu vou ter tudo que foi despesa e custo a débito e tudo que foi receita a crédito. E assim eu vou conseguir chegar no meu final, se foi lucro ou prejuízo. É assim que eu apuro o meu resultado para concluir o meu zeramento, né, o meu fechamento das contas de DRE. Então, ou seja, vamos pôr que essa aqui era referente a 2020. Então, 2020 zerou, cancelou. Quando for em 2021, eu vou lançar mais 20 mil, né, de crédito na depreciação acumulada. E perceba que eu vou fazer assim até eu conseguir zerar o valor desse veículo, certo? Então, vamos aqui. E como que fica isso no balanço, Camila? Vai ficar lá o valor do veículo, 100 mil, e a conta retificadora depreciação acumulada, 20 mil. Aí eu sei que o valor contábil do veículo é 80 mil. Quando eu lancei mais 20 lá, depreciação acumulada aqui aumenta para 40 e o valor contábil do veículo abaixa para 60, ok? É assim a contabilização da depreciação, meus jovens amigos. E eu querendo falar igual youtuber. Vocês sabem que em sala de aula eu não falo chato assim, né? Mas é só para dar emoção de me sentir a youtuber da parada. Agora vamos para os métodos de depreciação e depois a gente vai resolver alguns exercícios, tá? Então, vamos lá, eu tenho o método linear, é nosso primeiro método, né? O exercício da prova geralmente vai dar para vocês o custo de aquisição, tá? Ele tem que, por obrigação, dar o custo de aquisição, para vocês saberem por quanto a máquina foi comprada. Ele pode dar para vocês o valor residual ou não. Se ele não der o valor residual é igual a zero. E ele pode também dar a vida útil ou não, tá? Então, às vezes, é interessante eu conhecer, por exemplo, que a vida útil de veículo geralmente é 5 anos, tá? E conhecer as outras vidas úteis, depois eu vou tentar trazer para vocês quais são. Mas vamos pôr aí que, sei lá, acho que 95% dos exercícios da prova do CRC que eu vejo, ele sempre fornece a vida útil assim. Então, vamos lá. Eu quero calcular pelo método linear 1 ano de depreciação desse veículo que custou 130 mil com o valor residual de 30 mil. Então, como que eu faço? É uma fórmula, tá? Custo de aquisição menos valor residual é igual ao valor depreciável. Custo de aquisição 130 mil, valor residual 30 mil, valor depreciável 100 mil. Agora sim, eu já achei o valor depreciável, vou utilizar para achar o valor da depreciação referente a 1 ano. Então, o valor depreciável é 100 mil, vou dividir pela vida útil que o exercício me deu de 5, 100 mil dividido por 5, achei o valor da depreciação de 20 mil. Porém, esse valor de depreciação é referente a 1 ano. 1 ano é igual a 20 mil,
certo? Então, o custo de aquisição menos o valor da depreciação que eu achei aqui, ó, é o valor contábil. Quanto custou esse veículo? 130 mil, menos o valor da depreciação que eu encontrei aqui de um ano, 20 mil. O valor contábil do veículo é 110 mil. Camila, e se fosse de 2 anos essa depreciação, o valor da depreciação acumulada ia aumentar para 40, né? 130 menos 40, 90. O valor do veículo seria 90 mil. O valor contábil do veículo lá no meu balanço seria 90 mil. E percebam, o exercício vai poder te pedir o valor contábil, que é esse custo de aquisição menos a depreciação. Valor contábil, considerando a depreciação de 1 ano, de 2, de 3, de 4, até 5, tá? O valor contábil, ou ele pode te pedir a depreciação, simplesmente. O valor da depreciação de 1 ano, de 2 anos, que seria 40, de 3 anos, que seria 60, e aí até a de 5 anos, que seria 100 mil, e o valor do veículo seria zerado, tá? Então, muita atenção, se o exercício está pedindo valor contábil ou se o exercício está pedindo valor da depreciação. E às vezes ele pode pedir até o valor depreciável mesmo, tá? Que é esse inicial aqui. Então, esse é o método linear ou cota constante. Agora, vamos aqui para o método soma dos dígitos. Vamos lá. O exercício também vai dar o custo de aquisição 130 mil, vai dar o valor residual de 40 mil ou não, também pode não dar valor residual e ser zerado, vida útil de 5 anos. E aqui é que está o lance da soma dos dígitos, ó, porque o que acontece? Eu vou pegar os 5 anos e vou decompor, 5, 4, 3, 2, 1, e vou somar 5 mais 4, mais 3, mais 2, mais 1, e vou achar 15, ó. E aí, esse aqui é onde vai enrolar toda a minha depreciação. Que jeito? E por que que também é considerado o método da cota decrescente? Porque eu vou começar, ó, do 5, 4, 3, 2, 1, para poder achar o valor da minha depreciação. Então, 5 sobre 15 vezes 90. De onde que é esse 90, Camila? O custo de aquisição não era 130 mil, o valor residual não era 40, então o valor depreciável é 90. Lembrando que lá no primeiro exemplo a gente falou que custo de aquisição menos valor residual é igual ao valor depreciável. E que o valor depreciável é onde eu começo a minha depreciação. Então, 130 mil menos 40, 90. Então, o 90 mil é o valor que eu vou trabalhar com a depreciação. E aí, note aqui, ó, 5 dividido por 15 vezes 90, achei 30 mil. 4 dividido por 15 vezes 90, achei 24 mil. 3 dividido por 15 vezes 90, achei 18 mil. 12 dividido por 15 vezes 90, achei 12 mil. 1 dividido por 15 vezes 90, achei 6 mil. Então, olha só aqui, ó, o primeiro ano, esse bem vai depreciar 30 mil. O segundo ano, esse bem vai depreciar 24 mil. O terceiro ano, esse bem vai depreciar 18 mil. O quarto ano, esse bem vai depreciar 12 mil. E o quinto ano, esse bem vai depreciar 6 mil. Por que decrescente? Porque, na verdade, o primeiro ano eu começo com 5. Tá vendo? Quando eu tô falando que é primeiro ano, mas eu começo com o número 5 da minha vida útil. Quando eu falo que é o segundo ano, eu começo com o 4 da minha vida útil. Quando eu falo que é o terceiro ano, eu começo com o 3. Quando eu falo que é o quarto, 2. E quando eu falo que é o quinto, 1. Então, 5, 4, 3, 2, 1. Por isso, ser decrescente. E aí, se eu observar aqui, ó, 30, 24, 18, 12 e 6, dá exatamente 90 mil. Então, ou seja, eu zerei o valor da minha depreciação. Depreciei tudo que tinha para depreciar, que era os 90 mil. Camila, e por que só depreciou 90 mil se o bem era 130? Porque nesse caso eu estabeleci o meu valor residual e é isso que eu quero que vocês entendam. O custo de aquisição foi 130, depreciou 90 mil, restou quanto? 40 mil. Então hoje, após os 5 anos que depreciou desses bens, se eu for vender esse bem, eu espero receber esses 40 mil. Então isso é o valor residual, tá? E também devo prestar muita atenção, porque aqui, ó, o exercício pode pedir a depreciação do segundo ano. Aí eu vou somar os 30 com 24. E eu não posso jamais confundir com esse 2 aqui, ó, tá? O segundo ano é o 4. É o segundo fator aqui, ó, o 4. Ele pode me pedir a depreciação acumulada de 3 anos. Então, eu vou vir 1, 2, 3. E se ele me pedir dos 5 anos?
5. Camila, aqui podia ser uma vida útil de 6 e eu teria que começar a 6, 5, 4, 3, 2, 1? Sim. Poderia ser uma vida útil de 7 e eu ter que começar a 7, 5, 4, 3, 2, 1? Sim, também poderia ser. Então, eu preciso, né? Eu preciso estar ciente. Ele tanto pode me pedir aqui ó, o valor depreciável, tá? Como ele pode me pedir o valor contábil, tá? Após o segundo ano de depreciação. Que seria o quê? Seria 130 mil, menos 30 mil do primeiro ano, menos 24 mil do segundo ano. Então, seria 76 mil o valor contábil desse bem após 2 anos de depreciação. E após 3 anos, subtrairia dos 130 mil, 30, 24 e 18, tá? Então, o valor contábil é o custo de aquisição menos a depreciação acumulada. Tenho que lembrar disso de cor e salteado, tá? E o valor da depreciação acumulada seria a soma dos 5 anos, ou se ele pedir depreciação acumulada de 2 anos, a soma de 2 anos, tá? Tenho que tomar muito cuidado na questão da decomposição. Tenho que tomar muito cuidado porque isso aqui sempre vai dar um número quebrado, 5 dividido por 15 vai dar um decimal. Se a minha calculadora não tiver certo, eu também não chego no valor exato, tá? Tenho que tomar muito cuidado com a questão de valor residual. Se tiver, eu não posso esquecer o valor residual. E também saber o que é exatamente o custo de aquisição, que é o valor de compra, que o valor depreciável, os 90 mil, é o custo de aquisição menos o valor residual, né? E preciso saber a diferença entre o exercício me cobrar depreciação acumulada por ano ou pelos 5 períodos, o que pode mudar, ou me cobrar o valor contábil, que é o custo de aquisição menos o valor da depreciação. E o outro método que a gente tem é o método por unidades produzidas ou por horas produzidas que seja. Então, quando for assim, o exercício vai dar um custo de aquisição também para vocês, o valor residual ou não, se não tiver, é 0. E ele vai te dar a capacidade que essa máquina tem de produzir, ou seja, a vida útil lá, ó, que lá antes era em anos, aqui agora vai ser pela capacidade de produção. Então, nesse caso aqui, é uma máquina que custou 25 mil, com valor residual de 2.500, que tem a capacidade de produzir 8 mil unidades de algum produto, ou que ela possa trabalhar 12 mil horas, tá? Então, aí como é que eu faço? Eu pego o custo de aquisição, 25 mil, menos 2.500, que é o valor residual, acho o valor depreciável. Quando eu achar o valor depreciável, eu vou dividir pela vida útil, viu? Bem parecido com o método linear, só que aqui, em vez de ser um ano, a vida útil que ele me deu em quantidades que essa máquina pode produzir, que é a unidade. 22.500 dividido por 8 unidades, eu achei um fator unitário de 2,81. 22.500 produzido por 12 horas, eu achei um fator unitário de 1,87. Então, agora o que acontece? O que a outra informação que o exercício vai precisar me dar? Quantas unidades o produto produziu. Por quê? Porque essa aqui é a capacidade dele total. Mas e aí, ele produziu em um ano quando? Ou ele produziu em um determinado período quantas unidades? No caso, o exercício está falando 1.800 unidades. Então, eu pego o fator que eu encontrei e multiplico pelas 1.800 unidades que ele produziu para eu saber quanto a máquina desgastou, porque a máquina não desgastou 8 mil unidades, a máquina desgastou só 1.800 unidades. Então, 2,81 vezes 1.800, eu achei 5.058. E se no caso a máquina tivesse produzido só 2.600 horas, mesmo raciocínio. O valor depreciável eu dividi pela capacidade de horas da máquina, que eu achei 1,87. Mas a máquina não trabalhou 12 mil horas, ela só trabalhou 2.600 horas. Então, é 1,87 vezes 2.600 horas. Isso dá um total de depreciação de 4,862. Então, ou seja, para produzir essas 2.600 horas, a máquina desgastou R$ 4.862. Para produzir 1.800 horas, essa máquina desgastou R$ 5.058, tá? Então, esse aqui seria o valor da depreciação conforme a produção que a máquina tem. Ou seja, a máquina vale um valor X, mas como ela já desgastou, ela já trabalhou pelo Y quantidade, eu preciso achar quanto é que ela desgastou. E aí, eu também consigo achar o valor contábil dessa máquina. Então, ou seja, eu comprei a máquina por 25 mil. Mas ela já produziu 1.800 unidades, desgastando R$ 5.058 de depreciação. Então, o valor que essa máquina vai estar no meu balanço hoje é R$ 19.942.
A máquina custou 25 mil, mas ela já trabalhou, ela custou 25 mil para trabalhar 12 mil horas, mas ela já trabalhou 2.600 horas. Então, ela desgastou R$ 4.862. Então, o valor dessa máquina hoje no meu balanço seria 21.138. E esse é nossos conceitos de depreciação, certo?